Olá, bem-vindos ao terceiro episódio desta segunda temporada do nosso podcast A Voz da Educação. Sou Isabel Paquete e cumprimento-vos em nome da nossa associação EduCer. Estamos a gravar, como habitualmente, no Centro Cultural Quinta Magnólia. Hoje temos como cenário este exemplar da exposição Just a Wink, da artista Angela Cranborg. A nossa convidada é uma mulher empreendedora, uma mente criativa e inquieta. Ela é da área de música, é docente de educação musical, é compositora, sobretudo vocacionada para o repertório infantil. Lançou o seu primeiro livro em 2012, Gotinhas de Música, e tem em mãos um novo projeto, justamente ligado à época que agora se aproxima, o Natal, e é também nesta fase que as suas ações se desdobram entre preparações para atividades festivas na escola onde trabalha, na Igreja da Boa Nova, onde anualmente colabora, e também no Festival de Coros Escolares durante o mês de dezembro. Além de tudo isto, a Marta é uma mulher apaixonada pelas práticas saudáveis. A alimentação, o exercício físico são também áreas de eleição. Bem-vinda, Marta Faria. Muito obrigada. É um gosto Obrigada ter-te pelo aqui. convite. Obrigada. Muito obrigada. Olha, Marta, eu conheci-te numa formação em 2013, não sei se te lembras, Cérebro, Emoções, com a professora Magda, muito boa, e eu fiquei logo impactada pela forma como tu falaste em relação à tua agenda pessoal, construída por ti própria. E então fui assim criei logo assim aquele impacto e fiquei curiosa acerca de ti. E então esta minha primeira pergunta é: quem é a Marta? E tendo em conta como é que a música chegou à tua vida e também como é que tu consegues orquestrar todas estas áreas em que te envolves. É um pouco isto. Ora, a Marta é uma mulher complexa. Não sou uma mulher simples, não posso dizer que sou uma mulher apaixonada pela vida. Sou uma mulher apaixonada pela vida. E normalmente oriento-me por esse amor e essa paixão. Portanto, eu só sei ser quando existe amor e paixão. Quando deixa de existir, o meu rumo muda, porque deixa de me fazer sentido. A música é uma grande paixão para mim, porque é a minha forma de estar na vida, uma das minhas formas de estar na vida desde sempre. Desde que cresci, que a música sempre esteve em mim, e a minha mãe apercebeu-se disso. E entre os 6 e os 7 anos, que eu não sei precisar muito bem se fui aos 6 ou se já tinha 7, eu entrei para o Orfeão Madeirense, para o coro. E eu comecei, exatamente, e eu comecei aí a cantar no coro. Na altura era a professora Elizabeth Nunes quem ensaiava o coro infantil, e porque eu passava o dia a cantar. Pronto, eu passava o dia a cantar e eu passava o dia a dançar, e batia em todos os lados, estava sempre distraída a cantar e a dançar, e por isso é que sempre esteve em mim. E comecei muito cedo em coros, por isso é que eu sou uma apaixonada por coros e pela polifonia vocal e por tudo que envolva o cantar, seja em crianças, seja em jovens e seja em adultos. Acho que o estar envolvida no canto é uma das formas mais extraordinárias de se fazer música, porque é a nossa forma de sentir e nós conseguimos transmitir tudo isso, porque é um pouco a nossa alma. Eu comecei aí. Depois foi para o conservatório, para o ensino integrado. Na altura era o ensino integrado, hoje em dia é o ensino articulado, e fiz toda a minha escolaridade, na altura a escolaridade obrigatória, no ensino articulado, integrado. Depois foi para Lisboa, continuar os meus estudos. Inicialmente o meu rumo seria, o meu plano seria ir para piano, mas não consegui entrar na Escola Superior de Música em piano, e então segui os estudos na educação musical. Tive pessoas, não era o meu plano, não posso mentir, mas conheci pessoas extraordinárias, nomeadamente e com grande foco na Ana Maria Ferrão, que foi uma pedagoga, foi minha professora na Escola Superior de Música em Lisboa, e que me marcou e que me mostrou a educação musical da forma como ela deve ser vista. Isso é muito bom trazeres aqui, porque é assim,
nós partilhamos este podcast, é sempre uma forma de contagiar sobre práticas, sobre estratégias de professores e sobre esta componente muito humana que as pessoas marcam efetivamente, não é? Marca. Eu tive professores que me marcaram. Uma delas foi a Ana Maria Ferrão, e antes da Ana Maria Ferrão, já aqui na Madeira, foi a minha professora de piano, que foi a Ana Rita Crawford do Nascimento Bramley, que foi das mulheres mais extraordinárias que alguma vez eu conheci na vida. E que continua a ser uma mulher extraordinária, que tanto que quando eu acabei o curso voltei para a Madeira e continuei os meus estudos livres com ela. Já tinha acabado o conservatório em Lisboa, o oitavo ano não fiz cá, fiz lá, e continuei com ela porque... No piano. Piano, porque ela foi aquela pessoa, não era só a minha professora de piano, era uma grande mulher, que as nossas aulas eram aulas de vida, eram aulas extraordinárias. E é isso que tu és também, porque depois também adoras a alimentação e o exercício. Sim. E esta questão que eu te pergunto, como é que tu orquestras isso tudo? Isso é uma... Eu acordo às 6 da manhã. Eu acordo muito cedo e começo o meu dia com os meus alongamentos e com uma alimentação, que eu sou aquela pessoa que não sai de casa sem um pequeno almoço, e eu não chego atrasada em lado nenhum, chego sempre muito antes da hora aos lugares, mas eu tenho que comer o meu pequeno almoço sentada, porque para mim é fundamental a alimentação. Aquele tempo com o silêncio sozinha é muito importante para mim, durante a semana de dias úteis. Pronto. E então o meu dia é um ritual. Aliás, todas as minhas refeições são rituais, porque eu preciso mesmo, é uma pausa para mim, porque para mim a boa alimentação é uma questão de autorrespeito. E então nós... Mais ou menos como na música, não é? Entre a música tem que haver silêncios. Tem que haver aquela pausa para nós conseguirmos mesmo parar um bocadinho e refletirmos enquanto comemos. E nutrimos verdadeiramente. E nutrimos tudo o que nós precisamos. Não é só a parte física, mas é a parte espiritual e a parte emocional. É muito importante ela ser nutrida da melhor forma. E a música também consegue isto. Então, eu estou nos dois mundos, que é uma coisa que eu adoro. Às vezes o que acontece, como são dois mundos muito emocionais, onde se dá muito de nós, do nosso íntimo e da nossa forma de estar, eu confesso que, mas hoje em dia eu convivo bem com isso e já me consciencializei que é assim. Então, energeticamente, se eu estou demasiado, eu já reparei que isso funciona assim, se eu estou demasiado focada na parte criativa, na música, a macrobiótica fica um bocadinho mais de parte, e então acaba por ser só aquilo que eu faço para mim e para casa, mas não dou aos outros. E então, quando se estou mais virada para a macrobiótica, que nos últimos tempos não tem acontecido, por opção, o meu foco na parte musical já fica um bocadinho mais parado. Já está aqui a tática da orquestração, é um pouco um ciclo, não é? A energia não dá para tudo, então tenho mesmo de dosear. Neste momento, nos últimos anos, eu voltei a estar mais direcionada para a parte musical, e toda a parte criativa está mais direcionada para a parte musical, e então a macrobiótica, mesmo no que diz respeito aos workshops e no que diz respeito a encomendas, aquelas coisas que as pessoas me perguntam se eu continuo a fazer, eu não estou a fazer. Se me telefonarem e pedirem, claro que sim, com todo o gosto, mas eu publicitar, eu me oferecer, não está a acontecer. Não estou. E, portanto, a música é, a todos os efeitos, uma área de eleição, não é? A minha área de eleição. Porque és professora, és compositora, colaboras em vários eventos musicais. Sim. Qual é o contributo que tu acreditas que a música traz para a educação, para as crianças e para os jovens? A música traz muitos contributos quase básicos, no sentido em que são fundamentais para o crescimento integral. E isto não é aquela conversa teórica que a gente lê nos livros, que é a educação integral. Não tem a ver com isso, tem o que efetivamente acontece. Porque eu escolhi, foi uma escolha minha há 20 e tal anos atrás, quando eu acabei o meu curso em 2002, e voltei para a Madeira, mesmo fazendo o mestrado em Londres, que eu era aluna externa e vinha, mas eu já estava a dar aulas e eu senti-me muito mais direcionada para o primeiro ciclo. São crianças, são deliciosas no sentido em que elas recebem tudo com uma alegria imensa. E revias-te na marca pequenina que também saltava e dançava. E então, como eu identifico muito, porque eu continuo a ter este lado muito presente em mim. Sim.
Portanto, quando eu componho as músicas, quando eu ensino, mas principalmente quando eu me dedico a compor as músicas, eu consigo voltar, eu consigo perceber como é que as necessidades que as crianças precisam, porque eu também tenho essas necessidades. Eu tenho essas necessidades de sentir alegria naquela canção, de sentir que faz sentido, de sentir que aquele ambiente musical é interessante. Quando não é interessante, eu tenho canções que são feitas, que estão arrumadas porque não foram bonitas, não foram interessantes, e estão arrumadas em gaveta. Portanto, nunca saíram, mesmo no primeiro livro, já estavam compostas, não fazem parte do livro porque eu não gostei. Tens muito presente o teu sentir acerca daquilo que estás a fazer, eu sou muito crítica naquilo que eu faço. Não é só fiz, está feito e é meio... Ok, não, eu faço sempre uma análise muito, muito crítica enquanto ser humano. Mas nesse sentido crítico há muito essa emoção, não é? Sim, É o valor tenho que bastante. tu dás ao que sentes em Não relação... consigo não ser desta forma. Às vezes, se calhar até sou em demasia, mas isso vamos aprender a dosear com a idade. Mas sim, eu acho que a música tem um contributo fundamental, porque depois todas as restantes áreas da educação acabam por estar claramente presentes na música e no estar musicalmente falando. Claro. Nestas alturas, porque o Natal e porque nas escolas sabemos perfeitamente que acontece desta forma, o primeiro período encerra com uma festa de Natal. Claro. E então a música é uma arte de palco. Mesmo dentro da escola, ela é uma arte de palco. E então todas as vivências que vão estar a ser feitas no que diz respeito à temática natalícia vão estar a ser apresentadas. E então tudo o que envolve a aprendizagem, quer seja de uma canção, quer seja de um enredo natalício, vai ser apresentado, temos que mostrar às crianças, temos que ensinar às crianças todo o saber estar, o saber agir, o saber ouvir para saber apresentar. E está lá tudo, está lá tudo. Toda a postura, toda a projeção de voz, toda a mastigação das palavras, toda a postura física, não é? Tudo. E isso leva-me à pergunta seguinte, que tu de certa forma já englobaste aí, que é de facto, tens este interesse e esta forte ligação com a saúde, com a alimentação, com o exercício físico, mas a música é também um elemento bastante terapêutico. Terapêutico. Sim. E eu posso até testemunhar que usufruí dessa componente, não é? Tive aulas de piano contigo numa fase bem difícil da minha vida em que estava a recuperar de um burnout e eu senti isso que tu estás a dizer, senti como a música consegue realmente ir buscar e preencher recantos. Eu até sentia fisicamente zonas do meu cérebro que parece que não estavam adormecidas e que acordavam. É incrível. Eu lembro-me de tu falar sobre isso, aquele tempo de estudo que é nosso, porque no caso do piano é um estudo individualizado. E então todo aquele momento, quer seja de uma aula individualizada, quer do estudo individualizado que tu fazes em casa, é muito teu. É um momento que é construído e que depois há toda uma concentração e toda uma forma de estar que envolve-te de uma forma extraordinária. E que nos desafia, que nos leva a lugares que não é habitual. Sim. Como é que tu pensas que poderíamos, na educação, tirar mais partido desta área para promover a saúde? Olha, ora bem, isso eu acho que vai muito do professor que está à frente. Porque todos nós podemos saber todas as terapias e todas as componentes mais medicinais ou terapêuticas que a música consegue transmitir, mas se o professor que está à frente destas crianças, destes alunos, não tem tão presente estas situações, porque os professores têm diferentes formações, ok? Pronto. E não é só a formação de um professor de educação musical. Há muito para além disso. Por exemplo, eu sou professora de educação musical, mas eu tive N formações sobre o canto, sobre a voz, sobre a terapia da voz. Neste caso, eu tenho que dizer, com o Zé Carlos Bagduva, que foi um excelente mestre que a Madeira teve durante anos, e que usufruir desta formação é que me deu, sinceramente, toda a bagagem para eu poder depois, à parte, naquilo que é a minha forma de estar com os meus alunos, no ensino-aprendizagem, estas vivências minhas, enquanto formanda, foram fundamentais para eu poder transmitir aos meus alunos. Integraste tudo isso e depois consegues para o serviço. Porque depois, não é, quer dizer, a educação musical é muito abrangente, mas depois, dentro daquilo que é a educação musical, se nós queremos direcionar em épocas específicas, nomeadamente o Natal,
mais para o canto, mais para a voz, tem que haver toda uma aprendizagem extra, toda uma sensibilidade extra que nos ajuda a transmitir saberes que vão além de tudo o que é educação musical no seu integral. Claro. Estás a perceber? Sim, São coisas mais específicas. E já estás a trabalhar a saúde ao mesmo tempo, não é? Exatamente. De uma forma... E aqui sim. Ora bem, não querendo... Sim, por exemplo, no que diz respeito à voz, uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos, antes, eles ficam muito espantados para mim inicialmente porque não pensam nisto. E é natural, porque está em nós, nós nem sempre temos pensamos, aquilo que nós temos, né, às vezes é desvalorizado. Claro, sim. E então, eu costumo dizer aos meus alunos, de uma forma muito séria, para dizer a verdade, que nós temos, antes de mais, 2 grandes instrumentos, que são nossos e que estão em nós, que é o nosso corpo e que é a nossa voz. E que estes instrumentos, se não são preservados, se não são cuidados, ficam também estragados. E não é aquele instrumento que nós podemos ir à loja comprar um novo. Exatamente. E eles ficam muito espantados. Nós temos que cuidar. E os cuidados são fundamentais. A hidratação com água natural. O ter sempre, e os nossos alunos lá na escola da ajuda são fantásticos, têm sempre a sua garrafa de água com eles e, claro, pronto, com algumas regras de utilização, mas no caso da minha disciplina eles têm sempre água com eles, porque é importante. Claro. Se passarmos N tempo a cantar ou a exercitar ou a dançar ou o que é que seja, eles têm que estar constantemente a se cuidar. E esta hidratação é fundamental. E é uma aprendizagem que se leva para a vida para outros contextos também, não é? Completamente. E isto é o básico da saúde, que é a hidratação, que é fundamental. E a música neste aspecto consegue ser terapêutica em vários níveis, emocionalmente, é riquíssima. Tanto quando nós estamos mais eufóricos que podemos enaltecer toda esta euforia, quando nós estamos um bocadinho mais melancólicos ou mesmo mais tristes, que todas as pessoas não estão sempre felizes. E as crianças também passam por estados de frustração, de tristeza, às vezes não sabem exatamente explicar, mas depois uma aula de música consegue ser aquele momento em que a criança sai daquela aula já... Esta aula muda completamente o registro. E é engraçado que eu tenho alguns alunos, as crianças são todas diferentes, mas tenho alguns alunos que muitas das vezes no final da aula dizem obrigada pela aula, professora Marta. É tão bonito, desde pequeninos, que é giríssimo, então gostei muito da tua aula hoje. Está a ver? E eu acho isto fantástico, porque acabam por perceber em consciência. Sentiram e partilham. Que aquela aula fez-lhes mesmo bem. Ou porque foi muito divertido, ou porque de repente o estado da aula é muito giro. São gotinhas de amor. E eu aproveitei o Gotinhas porque tu lançaste o teu livro, Gotinhas de Música, em 2012. Sim. E tens outros projetos em mãos, não é? Tens outros projetos em mãos. Fala-nos um pouco de projetos que tu tens na área da escrita. Olha, então, eu desde 2002 tenho fases em que eu componho canções. E essas fases vão variando. Houve uma fase em que era por alguns pedidos, houve uma fase em que eu dava formação, e então dava formação normalmente e durante X anos direcionado para a educação pré-escolar. E o meu livro Gotinhas de Música foi direcionado mais para a educação pré-escolar. O Gotinhas de Música, porque havia muita falta na altura de repertório. Pronto, foi mais direcionado para aí e para os primeiros anos do primeiro ciclo. Entretanto, eu continuo a compor e todos os anos às festas de Natal, portanto, todos os anos eu gosto sempre de pensar muito seriamente no repertório que irei ensinar num contexto que possa abranger toda a escola e que todas as turmas possam participar e devem participar. Pronto. Normalmente... Tu estás a falar de pré e primeiro ciclo. Pré e primeiro ciclo, sim. Normalmente eu gosto de variar e como eu sou aquela menina que gosto de gostar do que dou, não sei dar coisas que não gosto. De vez em quando não aparece o que eu quero. O que é que eu faço? Componho. Normalmente o que eu faço é isso. Isso é uma sorte para eles, não é? É giro. Eu acho que é giro. Eles gostam, eles por acaso gostam mesmo bastante. E às vezes até perguntam, esta canção é sua, esta canção é sua. Claro. É muito giro. E então, o que aconteceu? Eu já queria e vai acontecer.
está um pouco parado, mas por motivos pessoais, mas eu já há algum tempo que estava, até mesmo por vários professores de música, meus colegas, que disseram quando é que sai o segundo álbum? Porque eles continuam a dar as minhas canções do primeiro e fico muito feliz por saber isso. Sim, ainda por cima tem essa partilha também. As crianças continuam a gostar. O que é que eu fiz? Como percebi que seria muito complicado naquela fase, de há 2, 3 anos, conseguir juntar repertório para fazer um segundo álbum, não que não os tenha, as canções estão feitas, mas por várias questões era mais complicado. O que é que eu pensei no ano passado? Reunir apenas as canções de Natal que tenho minhas, dos últimos anos, e fazer um pequeno álbum natalício. E no ano passado formei um coro infantil, para começarmos a aprendizagem e as canções, portanto, os ensaios para as gravações das canções, para direcionar para um álbum de Natal. Por alguns motivos pessoais, porque não trabalho sozinha neste projeto, portanto as composições são minhas, mas alguns arranjos musicais tinham que ser feitos. E houve algumas situações familiares que impediram que toda esta parte criativa dos arranjos, das orquestrações, pudessem dar continuidade. E está um pouco parado. Algumas gravações foram feitas, algumas têm que ser feitas. Mas está a amadurecer, de certeza, não é? Sim, está adormecido. Pronto, está um bocadinho paradinho, às está vezes em stand-by. para depois. Às vezes acontece, o que tinhas de música foi igual, até a acontecer, levou alguns anos, e quando saiu, sinceramente é um sucesso. E este tenho a certeza que também vai ser no tempo certo. No tempo certo. Era para ser este ano, infelizmente não é, mas irá acontecer. Está um bocadinho paradinho, mas a ideia é isso. E tu vais com este tema do Natal e aproxima-se a época do Natal. Na verdade, este nosso episódio será o último deste ano. Fantástico. Portanto, sai agora no mês de Natal e eu queria te colocar precisamente, e nós professores digo sempre isto, temos o privilégio de começar o ano 2 vezes, não é? Começamos o ano letivo e o ano civil, 2 oportunidades de começo, não é? Do impulso do começo. E então, eu gostava de te pedir aqui que recomendações tu deixarias a colegas, encarregados de educação, à comunidade em geral, para conseguirmos trazer este afinamento nas festividades. E, nomeadamente, em relação a essa forma como tu vês, o que é que tu gostarias de partilhar aqui? E, por exemplo, eu estava a pensar, quando tu falas nos cursos, pais que estejam a ouvir-nos e a pensar, gostava que o meu filho participasse, o que é que tinha que fazer, tem que pertencer à escola, como é que podes nos deixar aqui algumas pistas para quem nos ouve, até mesmo colegas que queiram também alterar o seu trabalho ou acrescentar, como é que podiam fazer? Olha, bem, em relação ao meu trabalho, obviamente eu trabalho na minha escola, não é? Na ajuda, mas acima de tudo, eu acho que os colegas de música têm sempre uma grande tarefa nas escolas e fazem sempre o seu melhor com tudo o que têm à sua volta, com a equipa e com o material humano. Pronto, material humano disponível. Mas, acima de tudo, eu acho que o Natal, regra geral, pelo que eu vejo, acho que é uma época em que as pessoas vivem de uma forma muito alegre, regra geral. Eu acho que se dão muito, não é? Que se dão muito. Apesar de... Sim. E a forma, às vezes... em toda a parte educativa, eu acho que viver com a maior simplicidade e alegria às vezes é o melhor, porque as crianças precisam mesmo disto. Eu não tenho andado muito pelas escolas ultimamente, não houve uma fase em que eu acompanhava os trabalhos, porque tenho outras funções educativas, e então acompanhava o trabalho. Mas de momento eu não confesso que não tenho andado muito pelas escolas. No entanto, a Secretaria Regional de Educação, através da Divisão de Apoio à Educação Artística, tem feito um trabalho extraordinário em duas valências de projeção social, que acaba por ser, que é as escolas estão ligadas a 2 projetos lindíssimos que são o Advento Musical, em que é a partir de dezembro, as escolas inscreveram-se, e então é uma canção por dia em que é transmitido todos os dias uma escola com uma canção que é lindíssima. Isso é transmitido através? Isso é transmitido até há 2 anos, era transmitido apenas nas redes sociais da DEIA.
mas desde o ano passado que a RTP Madeira conseguiu já abraçar este projeto. Fica aqui já uma sugestão. E todos os dias é transmitido. Não sei, eu por acaso não sei bem este ano, penso que continuará desta forma. E depois, há uma semana em dezembro, que este ano é de 9 a 12, que as escolas que também se inscrevem vão participam no Festival de Coros Escolares e que decorre no centro do Funchal, porque é um público variado, as pessoas estão a passar na rua, os estrangeiros são fantásticos nisto, as escolas, os pais são espetaculares nisto, e então é uma semana lindíssima. Em que muito, porque o repertório é exclusivamente de Natal e as escolas dão o melhor de si. Claro. Dão o melhor de si. Nós todos os anos participamos. Portanto, tu dizes nós, tu estás na escola. Sim, peço desculpa, sim, na escola da ajuda. E todos os anos nós participamos. E não faço ideia em que dia vamos participar, mas a semana é esta, de 9, que é terça-feira, até sexta-feira. Fica aqui já uma sugestão de uma atividade de Natal. Há sempre 2 momentos, que é um de manhã e um de tarde, e é muito bonito. O Funchal é sempre muito elegante nesta altura. É muito e a voz das crianças é uma alegria que eu acho que é impossível não ser. É um festival muito bonito. Vale por toda a magia e depois por toda a diversidade musical e colorida que nós conseguimos levar das escolas. Quando tu falas nessa questão de as crianças precisam de alegria e simplicidade, eu acho que isso faz-te pensar que às vezes nós adultos temos a tendência de complicar as coisas, não é? Temos cada vez mais. Eu acho que os adultos cada vez mais estão muito complicados. Eles próprios estão muito complicados. E eu acho que estão a transmitir toda esta complicação, toda esta... eu acho que tudo o que é demais não é bom. Costuma-se dizer que menos é mais, não é? Menos é mais. E eu acho que nos dias que correm, até porque toda a gente está consciente do que se passa no mundo, eu acho que menos é mais. E a simplicidade de uma casa com um bocadinho de música ao final do dia, peço desculpa, mas eu acho que estarmos informados é fundamental, mas ao final de um dia que já foi barulhento na rua, que sabemos que é barulhento cada vez mais, vivemos na Madeira, toda a gente, acho que ninguém aqui está completamente alheio à confusão de trânsito que nós passamos todos os dias. Estamos a viver agora, pronto, que não era comum, mas que também estamos a viver. E que todos os dias chegamos a casa e ter um bocadinho de música natalícia ao final do dia, com toda a gente a fazer as suas coisas, quer seja os trabalhos de casa, quer seja a cozinhar, quer seja a tomar banho, com música em que toda a gente ouve e colabora dentro daquilo que são as possibilidades, é muito mais interessante do que ter o telejornal ligado novamente a dar todas... Conseguiste aqui quase pintar um cartaz com um postal de Natal. Porque é o que eu vivencio, estás a perceber? Para mim é fundamental. Eu adoro cozinhar, para mim é um momento de grande amor e cozinhar. E acaba por ser o meu momento de, ok, agora eu vou parar um bocadinho. É um momento de relaxo também. Às vezes houve uma fase em que o meu filho dizia, vai-te sentar um bocadinho, tu ainda não paraste. Mas a verdade é que cozinhar para mim não é trabalhar. Cozinhar para mim é o poder estar ligado a uma outra vertente que não é de descanso, claramente, mas que é prazeroso. Claro. Para mim é prazeroso. E ligar a minha coluna com um repertório escolhido na hora e é uma terapia que eu acho que enche a casa. Claro. Percebes? E é um pormenor, lá está, é um pormenor relativamente fácil, não tem grandes custos. Nada, e às vezes é só trazermos para a nossa vida do dia a dia esses atos simples, como tu estás a dizer, não é? E é o pausar daquilo que se calhar é uma outra rotina. Que é o habitual, que as pessoas acabam por entrar e achar que é o habitual. E uns pontinhos mágicos de música podem fazer eu acho que ajuda bastante. Marta, estamos a terminar, mas eu queria pedir-te, queria que partilhasses connosco 1 ou 2 livros que tu achas que te marcaram e que tu gostarias de deixar aqui. Livros eventualmente que tenham marcado a tua vida, pode ser como professora ou como pessoa, mas que tu gostarias de partilhar, eventualmente de educação, se tu assim o achares. Olha, ligada à música, histórias de cantar para mim
é um livro que eu adoro, que é Histórias de Cantar, que é da Margarida Fonseca Santos, com orquestrações de Francisco Cardoso. É um livro que eu ainda recorro. Muitos educadores e professores até dão, sem saber às vezes que dão, que é, por exemplo, a canção do Girassol, a canção do Inverno está a chegar. Há várias canções que são desse livro. Estás a recorrer a uma fonte para professores e pais, eventualmente, mas com músicas infantis. Esse é um livro que eu adoro. E é um livro com CD. Eu não sei se hoje em dia ainda está disponível à venda, porque foi aí uma fase em que a Margarida Fonseca Santos é uma escritora, mas com formação musical. E ela escreve muito bem. Aliás, ela faz formação ligada à escrita criativa no continente e é uma pessoa mesmo, quer dizer, é maravilhoso. Livros que marcaram, eu tenho vários, desde a adolescência até agora. Se calhar ia mais aos antigos, porque os de agora são demasiado. Quer dizer, estou numa fase diferente da minha vida, pronto. Confesso. Por exemplo, houve um livro agora que eu adorei, que foi As Travessuras da Nina Má. O livro Perfume, eu adorei esse livro na adolescência e foi o livro que mais me marcou no que diz respeito às descrições demasiado pormenorizadas, ao ponto de eu quase vomitar ao ler um livro, como é que é seu? Ele nesta altura marcou bastante. É um livro forte. Ele é muito forte. Sensações, e para quem é sensível. Bem, agora assim de repente. Sim, mas já deixaste aí algumas. Sim, já deixaste aí algumas pinceladas, tanto na área da música, para quem eventualmente também esteja nessa área, como noutras. Olha, Marta, eu queria agradecer-te muito. Obrigada eu. Eu queria aproveitar esta ocasião, acho que ficou aqui muitas pistas para quem queira fazer um caminho mais criativo nesta época de Natal e, como a Marta disse muito bem, mais simples e alegre. Às vezes preocupamos demasiado em muitos pormenores e, como a Marta diz, as crianças e a nossa criança interior não quer mais do que simplicidade, alegria, harmonia, que é o que faz também nas vozes dos coros ou numa orquestra, tudo se encaixar, não é? É como, tu sabes que há peço desculpa, tu sabes que na alimentação, por questões de saúde, e levamos esta dica depois para o nosso dia-a-dia, é a alimentação básica e simples que nos dá saúde. Não é a complexa e cheia de condimentos. Não é a alimentação demasiado elaborada que tem o seu lugar. Uma época festiva é uma época festiva. E a sobremesa é bem-vinda e as comidas mais elaboradas e mais condimentadas têm o seu lugar e são fantásticas. No dia-a-dia, e estamos a falar do dia-a-dia, a simplicidade é o que nos traz a saúde. E na nossa forma de estar em casa, no trabalho, no trânsito, em todo lugar, a simplicidade e a leveza das coisas é que nos dá a saúde. E nas composições também, as mais simples são as mais difíceis de atingir, não é? Na música também é assim. Às vezes nós queremos complicar e quando nós fazemos coisas demasiado simples, às vezes pensamos, não sei se isto está bom. A verdade é que se nós mostrarmos às crianças e elas gostam, afinal era mesmo isto. Nós temos tendência para complicar. Então, olha, um Feliz Natal, deixando aqui este propósito, que seja um Natal autêntico, simples, leve e alegre. Obrigada, Marta, e até para o ano. E um Feliz Natal. Obrigada.